well. So very well, my own true love. When I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but my darling when I think of thee. I am bound on a Yankee clipper ship, Davy Crockett is her name, and her captain's name it is Burgess. Mas aí, a gente botou aqui, ouviu esse sonzinho de música irlandesa que deu origem a esse novo rock irlandês, resgatando o folclore deles lá. Só que assim, se pegar a letra, parece uma versão entristecida de Ai Que Saudade Doce, aquele forrozinho. E pra levar a comparação com Ai Que Saudade Doce. Seria algo que daria pra um amor dizer pro seu pirata que vai embora, né? Ai, que saudade de você. O pirata indo saquear lá na Nova Granada. Não, cara, eu queria falar que queria deixar registrado que só o podcast Revolta da Cachaça pra me fazer conhecer o rock irlandês pirata. Muito obrigado, Phil, muito obrigado. É, mas de certa forma o pirata vai guerrear pra trazer o sustento em outros mares, e o maluco tá saindo do Nordeste e tem que ficar longe do amor dele igual, cara. Ele não é criminoso, mas tá com saudade, cara. Só que não tem nem essa palavra, não tem nem um doce em inglês, né, cara? Então azar deles, sofram. Mas a parada é a seguinte, meus amigos. Eu sei que vocês são especialistas aí na pirataria, principalmente tanto na prática quanto na teoria. Mas eu não sei se vocês têm noção disso, que na maravilhosa Ilíada já tem referência a piratas. A palavra pirates está presente nesse texto e fala justamente de pessoas que se aventuram buscando riquezas no mar. Exatamente o mesmo conceito. E aí, como a gente está falando de piratas, em essência, gregos, sicilianos e corsos, a gente está falando de uma pirataria que na antiguidade visa atacar justamente a parada mais bombada em termos comerciais da época, que eram os fenícios. E aí, é muito interessante porque a gente vai vivendo durante toda a antiguidade uma série de conflitos com o Império Romano tentando dizer para o mundo que aquele mar é dele, sendo que aquele mar é um lugar de disputa por piratas e mercadores de várias regiões do mundo. Só que quando a gente pensa em treta no mar Mediterrâneo, a mais louca, que tem a ver com a pirataria, não tem nem a ver com as guerras púnicas, que a coisa ficou louca por lá. Mas na real, ali por volta de 75 a.C., estava rolando uma guerra entre Roma, que estava na sua crise, contra um reino que tinha como capital Anatólia, na Turquia. Um reino governado por um cara chamado Mitríades. E esse maluco disputava o controle do Mar Mediterrâneo. Ele não disputava, na verdade ele entendia que os romanos acham que é dele, eu acho que as minhas embarcações podem atacar as embarcações romanas, porque eu não tenho nada a ver com eles. Até que chega um momento que eles atacam uma embarcação, e quem está dentro dessa embarcação é simplesmente o general Júlio César. E aí, o que acontece com quem treta com Júlio César? Ô, Phil, eu soube aí de uma história que os piratas eles pediram um resgate, né? Sabiam que o cara era importante, não sei o quê. Aí falaram assim, não, vamos... Não tô lembrando da quantidade, né? Mas vamos pedir, sei lá quantas, né? Sei lá quantos quilos de ouro. Que aí o Júlio César olhou e falou, você sabe com o que tá falando? Você tem que pedir o dobro. Pelo amor de Deus. É verdade essa história aí? Sim, os malucos olharam o Júlio César, devem ter pensado, pô, bonitão, olha essa roupa, deve ser general, figurão e tal. E falaram, pô, vamos pedir 20 talentos pela cabeça dele. Aí ele falou, ó, pede 20 talentos. Pede 50 que eles pagam. Pediu 50, os romanos pagaram. O que o Júlio César fez? Aproveitou que já estava tenso o clima com esse povo de lá e organizou a terceira guerra mitridática, que acaba com a vitória romana, porque os malucos sequestraram ele, ele fechou esse acordo, depois ele mandou a tropa ir lá pegar o maluco, passar geral. Não valeu a pena sequestrar o Júlio César, aparentemente. Não valeu a pena conhecer o Júlio César, né? Ele ainda tirou... Só potável, talvez. Ele ainda tirou onda com a cara dos caras. É isso, ele falou assim, não, pede o dobro, que vai dar certo. Terminou a história, ele matou todo mundo.
Que isso, cara? Isso aí é coisa de bandidos. Ou isso é coisa de romano, né, cara? A galera mata a mãe. Que esse pai é a mesma coisa, né? Que isso, que loucura. Não, cara, mas assim, as coisas foram evoluindo e, pô, a gente sabe que o Império Romano não ficou tão poderoso assim por tanto tempo. E aí, principalmente depois que começa ali o Arcanjo Gabriel a sussurrar no ouvido de um rapaz chamado Maomé, falar: bonitão, vai com tudo que o mundo é teu, espalha essa palavra, pô, nunca mais vamos comer a carne de porco geral aqui, sem linguiça, sem bacon, na felicidade, todo mundo rezando pra Meca. Depois que o Maomé faz isso, surge um novo tipo de pirataria, e essa pirataria, que na verdade já tinha uma origem mais antiga, que era a pirataria berbere, ela ganha muita força. E aí, eu não sei se vocês estão ligados, meus queridos amigos, mas vocês lembram quando tem aquele marco inicial das grandes navegações portuguesas com a tomada de Ceuta? 1415. Exatamente, Ceuta era um ponto de distribuição de ataques de piratas berberes. Então, daquela região ali, que era uma espécie de entreposto comercial, qualquer embarcação europeia que passasse por ali era alvo de ataques. E o pior é que a gente tinha esse tipo de ameaça ameaçando todo o mar Mediterrâneo, e no Mar do Norte a gente ainda tinha os piratas normandos franceses atacando também navios comerciais da região, ainda tinha os vikings ali, vida louca, né? Tava difícil pra todo mundo, velho. Olha a quantidade de Uber que a gente tem hoje em dia aí. Galera, na época, tinha que recorrer às atividades que podia. Na época, tinha que pegar o barco e tentar a vida embarcado. Exatamente, maluco. Mas, falando em termos de pirataria, talvez nada seja melhor para ilustrar e evoluir o clima desse podcast aqui, fazendo a coisa fluir melhor, do que trazer um Beatle, né? Já que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Era de Ouro da pirataria, com vários piratas ingleses, nada melhor do que George Harrison cantando The Pirate Song. I like to be a pirate's life for me. All my friends are pirates and they sail the BBC. I got a jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones and I'll run it up your mast. With yo-ho-ho and a-ha-ha-dee-ha-ha-ho. Yo-ho-ho and a-ha-ha-dee-ho-yo-yo-yo. I got a jolly Roger, it's a black and white and fast. So get out of your skull and crossbones, I'll run it up your mast. Altogether I like to be a pirate's life for me. And all my friends are pirates and sail the BBC. Got a jolly Roger, it's a black and white and fast. E aí, gente, vocês já viram, falando em George Harrison aqui, tocou para os nossos ouvintes, vocês já viram um concerto em homenagem a ele, que o filho dele toca com vários amigos dele? Já vi que até o Paul McCartney e o Ringo Starr participam, né? Pô, isso aí foi lendário, foi histórico. Lendário. Lindo concerto, né, cara? Mas olha só, já que a gente está falando da terra da coroa inglesa, eu queria que talvez o Biro, vamos provocar o bom Biro aqui, para ele trazer um pouco a história de um homem chamado Francis Drake, que não é o maravilhoso torcedor do Toronto Raptors, que se destaca nas quadras. Pois é, o Sir Francis Drake, que nem sempre foi Sir, né? É um desses exemplos que a gente tem de, enfim, piratas que se tornam corsários, só que ele tem aquela trajetória na vida que é iluminada, né? Se tornou o corsário de confiança de ninguém mais, ninguém menos do que Rainha Elizabeth I, que é a grande monarca, né, dos anos de ouro da Inglaterra. Então os anos de ouro da pirataria, do corsarismo inglês, acompanham também os anos de ouro da monarquia, né, dos Tudors. E a gente tem essa figura de Sir Francis Drake aparecendo em vários momentos na história com bastante brilho, sobretudo no momento que a gente lembra que esse cara, ele foi o segundo homem a
cruzar, né, a contornar o planeta Terra, somente depois de Fernão de Magalhães, quando ele atravessa, né, pela segunda vez o Estreito de Magalhães. E ele também foi aquele responsável por desbancar a invencível armada espanhola, né, com a sua formação em meia-lua, que diziam inexpugnável. E ele usou de navios flamejantes, cara, tipo navios bomba, né, para poder enfraquecer a tática da invencível armada. Piro, pelo que eu andei estudando aqui, a coisa da pirataria andava controlada. Depois que o Drake vai lá e derrota a invencível armada, vira a zona. A galera viu, pode bater na Espanha que é possível. E é legal porque a Espanha, ela perde a defesa das suas frotas, mas ela ainda segue com muito ouro para explorar na América. Então ela começa a fazer essas viagens que são viagens extremamente arriscadas. Cara, tem saques na história da pirataria. A gente não sabe, né, o quanto que isso aí tem de precisão, de acurácia, mas tem saques na história da pirataria que vagabundo hoje em dia já pegou para mesurar mais ou menos em libras o quanto que equivaleria hoje, e chega na escala dos bilhões, porque eram navios totalmente carregados de prata, de ouro. O ataque do James Lancaster a Pernambuco em 1595 rendeu aparentemente o que seria hoje 4 bilhões de libras. 4 bilhões, com B de bananada, como diria Ciro Gomes? Você imagina isso? Eu não sei a conta, eu vi lá. Tenho referência. Mas você vê que, cara, naquela época o cara nem tinha como gastar um dinheiro desse, cara. Esse dinheiro, ele nem tem uma relação que a gente tem hoje em dia com essa mesma quantidade. Não tinha bens de consumo praticamente para você investir, né? Tipos de investimentos, patrimonialização. O que essa galera fazia? Era corsário mesmo, né? Ia pro reino, porque pirata com essa quantidade de dinheiro não tem o que fazer. Mas é que tá, né, Bombeiro? Assim como os piratas, nós também vivemos dependendo dos acionistas. Então, o pirata, para fazer a viagem acontecer e conseguir colocar aquele número de embarcações suficiente para fazer uma grande operação, a gente chegou a ter alguns desembarques de piratas, principalmente desse tipo de tomada de cidade, que envolvia 4 mil homens, sabe? Então, para envolver esse tipo de gente todo, cara, você tinha que ter mobilização de capital que não era pirata que fazia. Então, Drake, na verdade, ele era também um preposto de nobres ingleses do parlamento e burgueses que queriam botar aquele dinheiro para a coisa rodar. Mas isso, então, ele enquanto corsário, né? A gente compreende a lógica desse montante de riquezas porque compreende os interesses do reino, né? Agora, eu imagino que piratas também tenham conseguido bastante com saques de navios lotados. E aí, isso daí... Como é que eles fazem com essa grana toda? E aí daí que vem, inclusive, um dos romances que geraram toda a narrativa que o Romerinho estava falando, inclusive, de folclorização da pirataria, que foi a Ilha do Tesouro, né, em 1883, que o Robert Steven escreve e coloca todos os clichês que a gente imagina hoje, do gancho, da perna de pau, do papagaio, tá tudo lá, tipo assim, mito de origem da pirataria, da narrativa. Mas da você já pirataria. viu o filme antigo da década de 70? Toscão, 60, sei lá? A grande fala do nosso ator principal, que eu até esqueci o nome do grande ator lá que cria o grande clichê do pirata. A maior fala dele no filme inteiro é... Aí. Ar, ar. O cara simplesmente ele aumenta a vogal pra criar esse clichê maluco, né? Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês contextualizaram bem o grande conflito dos corsários ingleses contra a invencível armada espanhola, mas eu queria saber se vocês já viram aquele filme Elizabeth, a Era de Ouro. Não, olha, eu acho que o Phil já viu, hein? Que o famoso pirata... Walter Raleigh é muita tensão sexual. Walter Raleigh. Aquela tensão sexual Nossa me encanta. Senhora. Cara, por que uma mulher virgem atiça tanto o imaginário do cristianismo ocidental, cara? Exatamente, cara, exatamente. É uma coisa que os cineastas de Hollywood devem ficar pensando, nossa, mas não é possível que ela ficou tantos anos virgem, com tantos piratas ao seu redor. Aí botam o Clive Owen, aquele atorzão de Hollywood,
pra interpretar o Walter Raleigh, né? E pra mim a cena mais tosca desse filme é quando o cara se apresenta à corte pra